Graça e paz. Queria saber que hora vai começar o culto à noite hoje. Ou R$ 500 para quem vir aqui e decor falar os nomes dos homens que o Tiago citou aqui. Também. O nome dos... Eu só lembro de Adonias porque eu tive um irmão. Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 9. O livro de Heidegger, que é o livro que estamos estudando, de estudo, né? Ele traz um título que é a hipocrisia dos escribas e fariseus, o perigo das tradições. É o do livro. A Bíblia, Aras, Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. E eu, que sou coloquei princípio que não morre. Trabalhar em cima disso. Vamos ler porque é menor um pouco. De 1 a 9. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa das vossas tradições? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizei: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, poderia aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrinas que são preceitos de homens. Até o 9. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, obrigado pelo dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos reunidos aqui para compartilhar um pouco mais do estudo da Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender, a aplicar em nosso viver. Nós pedimos, Pai, por aqueles que estão impedidos de vir, que o Senhor tenha misericórdia de cada um, abençoa e fique conosco em tudo. Nesse dia nós podemos te louvar, te adorar nesse lugar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, nós temos nesse versículo um diálogo entre nosso Senhor Jesus Cristo e certos escribas e fariseus. É um diálogo que sempre Jesus tinha com essa turma boa
gente boa. Mas a primeira coisa que a gente deve saber aqui, compreender, é quem eram esses figuras, né? Quem eram os escribas e os fariseus. E aí, como eu não sei de tudo, eu gostaria que vocês me ajudassem aqui, desse lado, falando quem eram os escribas e aqui desse lado quem eram os fariseus. Não precisa explicar tudo também, que se vocês fazer uma palavrinha, eu já vou entender quem era. Então, quem eram os escribas? Quer falar, Flávio? Não? Hã? Ah, lá para trás ninguém concordou, não. Então fala o que é. Ok, então concorda, né? Eram os doutores da lei que transcrevia a Bíblia e as leis. Fariseus. Os seus fariseus. Zelosos com as tradições. Então é tudo que está escrito aqui, né? Escribas interpretavam a lei, doutor da lei e homens sábios, excessivamente sábios, né? Esses eram os escribas. E fariseus, uma das principais seitas dos judeus, cumprimento rigoroso da lei, eles tinham isso, e das tradições, se separavam dos outros povos, eles eram grupos separados, e separavam até dos israelitas, então era um povo esquisito. E criteriosos em lavar as mãos antes de comer, criteriosos em guardar os sábados e criteriosos em pagar dízimos. Até que tá gente boa, né? Parece que estava ruim e melhorou bastante. Então, eles eram criteriosos e faziam tudo isso. Muitos fariseus tinham uma vida piedosa influente. E nós podemos lembrar de Simão, o Tiago pode colocar, o Eric, Lucas 7,36, eu vou falar alguns versículos aqui só para... Lucas 7,36 fala de Simão. Olha lá, convidou um dos fariseus para que jantasse. Entrando em casa, o fariseu tomou o lugar da mesa. Então, Lucas 7,36. Esse é considerado um dos homens influente ou que tem uma vida piedosa. Nicodemos, João 3,1. Nicodemos, considerado um homem também, tanto com uma vida piedosa e influente. Gamaliel, Atos capítulo 5, versículo 4. Atos capítulo 5, versículo 4. E Saulo de Tarso, Atos 23, versículo 6. Atos, que depois foi Paulo, né? Então, esses homens eram considerados, é claro que não se resume a esses homens, isso aí é só para a gente ter a ideia que existiam. Dentro desse grupo existiam homens piedosos, homens influentes, homens... eu já vi algum debater, mas não é provado, que até José de Arimateia fosse um fariseu, mas não tem prova, não. Considerando tudo isso, mas em Mateus capítulo 3, versículo 7, João Batista denuncia chamando-os de raça de víbora, porque era a essência do comportamento da grande maioria. Então, João Batista, raça de víbora, João Batista estava azedo com aquela turma lá. E não era para menos, porque os caras eram chatos, hein? Então, nós vamos usar hoje menos tempo, mas quero pegar 3 pontinhos aqui, que eu gosto disso. O importante aqui são os 3 pontos.
Primeiro, fariseu não percebe qualidade, mas defeito. Aí, irmãos, a gente pode estar estudando sempre, tentando entender alguma coisa, porque o que vale isso aí é quando nós tiramos uma lição para a nossa vida, né? Para a nossa vida mesmo, porque não estamos distante disso, não estamos livre disso. Então, o fariseu não percebe qualidade, mas defeito. E aí nós poderíamos conversar bastante sobre isso aqui, de pessoas que você conversa o dia inteiro com essa pessoa, você vai ver que ela fala algumas coisinhas do outro bom, o resto tudo é defeito. O cara não prega. Enquanto tem aquela mulher que o Flávio contava muito nas mensagens dele, acho que é o Flávio, não sei, acho que eu estou dando, que via todas as coisas boas e daí a turma pegaram estava um cachorro morto e ela vinha vindo e eles falaram, quer ver o que ela vai falar agora desse cachorro, porque tudo ela achava coisa boa, né? Podia ser a porcaria. Depois um cachorro morto, já estragado, podre. Diz que a mulher passou e eles chegaram e falaram assim, e aí, o que a senhora viu de bom lá? Ela falou assim, olha, ele está morto, mas tem os dentes, precisa de ver os dentes dele. Então, sempre tem. Tem gente que é assim, vê as coisas do fariseu, não. Podia ver tudo, mas via um negócio que era reprovado por eles, né? Então, pelo menos os dentes eram fantásticos. Então, o fariseu é esse grupo que preza mais pela acusação. O importante é acusar. Qual que é a situação da pessoa? Não sei, mas eu tenho o que falar contra. Então, a acusação era o predileto deles. Acusavam os discípulos, versículo 2, olha o que eles falavam aqui, sobre os discípulos de Jesus. Versículo 2: Por que transgride teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam a mão quando comem? Meu Deus. Então, tem cabimento de ficar preocupado se a pessoa vai lavar a mão quando come. Ali, eram os discípulos de Jesus, então eles tinham tanta coisa, e isso é um problema, irmão. Isso são liçãozinhas que nós podemos aprender. Tem tanta coisa boa para você tirar de alguma situação e aplicar na sua vida, na vida da sua família, na vida do que você ficar olhando o erro para exaltar aquilo que está errado, ou aquilo que você acha que está errado. Então, no caso dos fariseus, esse grupo aí, eles não tinham nada para exaltar. Olha, tem Jesus. Agora Jesus aparece aqui, entra aqui, vai abençoar todos nós aqui, e nós vamos falar, puxa vida, ele ainda está de chinelo, né? Tem sentido não. Ele ainda veste essas roupas esquisitas, né? Isso é a visão de olhar uma coisa para trazer crítica, né? E tantas bênçãos que tem para aproveitar, tantas coisas boas que tem para aproveitar na igreja, não tem? E às vezes a gente vai falando no culto, quantas coisas boas, né? Se a gente fosse fazer um retrospecto da passagem que o Tiago leu, de noite nós veremos que vai extrair muitas coisas boas ali. Mas nós vemos aquela multidão de nome, né? Coisa lá. Você vê como é que as coisas, a gente é chamado a olhar aquilo que realmente é difícil, é ruim, é defeituoso, né? Um monte de nome esquisito lá, não sei por que aquela turma não vieram para Prudente para arrumar um nome melhor aqui, né? Trazer uns nomes aí, né, John? Sara, precisa colocar um nome de Adonias, de Sinfonias. Então é assim.
Mas isso é o jeito da gente falar. Puxa vida, tem coisas aqui nessa liçãozinha tão que irritou o Senhor Jesus, mas tem lições aqui para nós. E a gente precisa tomar cuidado dos detalhes. Às vezes eu estou, sabe, prestando atenção numa coisinha errada e tirando uma grande visão do foco de uma coisa maravilhosa. Acusam os discípulos de não lavar a mão. Não medem consequência. Sabe quando você quer atingir, e aí, se tratando mais de liderança, né, você quer atingir, você usa o superior. É impressionante isso que eu vou falar. Olha o que está escrito aqui. Os teus discípulos. Quer dizer, Jesus também tinha culpa daquilo, né? O culpado era Jesus. Os teus discípulos não lavam a mão. Olha, e o Senhor nunca ensinou isso? O Senhor nunca passou para eles que a tradição não pode fazer isso? Eles não falam isso, é o que estou falando, porque quando eles falam, os teus discípulos não lavam as mãos, quer dizer, e aí, pastor, o senhor não ensinou, não? E o que eles estão fazendo aí não tá errado, não? O senhor não conhece a tradição dos anciãos? Então, essa é a situação. Então, eles não medem consequências, eles querem atingir lá, o líder, o que é o chefe ou o que lidera o grupo, que era, nesse caso, Jesus, o líder dos discípulos. E da tua igreja? Ou melhor, quando a gente está falando, é como se ele estivesse falando para Jesus. É da tua igreja. É do teu grupo. Sabe aquela pessoa que nós pegamos fazendo isso? É da tua igreja lá. E aí? Quantas vezes a gente ouve isso aí? E pode ser, ouvir já não é o caso, mas fazer isso é da igreja. E a questão de farisaísmo que nós carregamos aí dentro de nós, de acusar tudo, de trazer essa falsidade, viver essa falsidade, adular alguém, chegou a pessoa, larga tudo e vai, sabe, aquela... E o tratamento falso do dia a dia é da tua igreja, é do teu povo, é da tua família que está fazendo isso. Você não tem nada a falar? Os discípulos não haviam desobedecido princípio algum da lei de Deus. Eles não desobedeceram princípio da lei de Deus. Aquilo que eles estavam cobrando era tradição. Aí piora o caldo, como se diz. Porque eram pessoas que estavam acusando por causa da tradição, que eles acreditavam naquilo. Mas a lei de Deus não dizia nada sobre aquilo. Então, não era um princípio que tinha na palavra de Deus. Era a tradição que eles inventaram, como ainda existe hoje. Segundo, vemos algo do espírito dos fariseus hoje. Isso é uma pergunta, nós vemos algo do espírito fariseu hoje? É claro que se a gente tivesse tempo, nós poderíamos separar em grupo e tratar disso aqui, mas não temos. Eu não quero arrumar também problema para mim depois, mais tarde. Então, infelizmente, nós podemos dizer, infelizmente, sim, existe. Ou não? Quem acha que sim, quem acha que não? Só levanta a mão. Quem acha que existe? Flávio acha. Ixi, tudo mundo farisaico. Bom, então tem bastante gente que acha que existe. Sim, temos ainda o espírito de fariseus hoje.
Deixa eu ler o que o escritor escreve aqui. Acaso vemos do espírito dos fariseus nos dias de hoje? Infelizmente, vemos demais dessa atitude. Existem milhares de assim chamados cristãos que parecem não se importar com a religião do seu próximo, desde que possam concordar quanto a questões externas. Vocês estão entendendo isso que eu li? Porque também não adianta nada eu ler aqui sem entender nada, né? O autor está dizendo que existe. Porque existe milhares de assim chamados cristãos que parecem não se importar com a religião do seu próximo, desde que possam concordar quanto às questões externas. O que está dizendo é o seguinte: eu recebo pessoa, e aí muito nós já vimos nesse estudo da membresia saudável com o Tiago, nós já vimos isso aí, há pouco, acho que umas 2 lições atrás, na questão de relacionamento de igreja, de aceitação de membros. Então, eu gosto muito da pessoa e o que ela é externamente, se ela concorda com a nossa... Por exemplo, chega uma pessoa aqui, eu sou batista, opa, abraçamos, é batista. Então, parece que ser batista aquele negócio que passa lá e limpa tudo, não preciso verificar o resto das coisas. Ela falou que ela é batista é batista, né? Quem é mais do que batista aqui? Batista, já pode ser recebido como membro. Então, essa é a situação que está falando. Tem muita gente que olha o externo, olha no jeito da pessoa ser, então já recebe como se essa pessoa fosse realmente ela não vasculha o coração da pessoa, o que essa pessoa pensa. Chega uma pessoa aí de uma igreja pentecostal e fala assim: eu sou um crente em Jesus Cristo, lavado no sangue, batizado não foi com esburro, com spray, não foi batizado com spray, foi realmente batizado nas águas. Eu sou crente, creio em Jesus Cristo. Vixe, você veio da pentecostal, nós precisamos conversar. Está entendendo como é que é a situação? É aquilo que é externo, aparentemente é recebido, aquilo que a pessoa tem lá no fundo do coração, a convicção dela de que Jesus é o Senhor dela, mas externamente ou vem de uma outra religião, outro lugar, eu tenho que provar. Então, para ser o que a gente tem feito aqui, ter uma posição, né, para todos passar pelo mesmo, para não criar esse problema de ficar julgando a pessoa antes de conhecê-la. O julgamento é esse. Então diz assim, realmente existem milhares de pessoas, existem milhares assim chamados cristãos que aparecem não se importar com a religião do seu próximo, desde que possam concordar quanto às questões externas. Aquilo que ela concorda, né? Santista, eu venho para cá porque aqui é tudo santista, essa igreja aqui, tudo torce para o santo. Menos o Flávio, porque ainda não se converteu. O vizinho adota uma forma de culto igual a deles. A forma de culto deles é igualzinha a nossa, então é gente boa. Pode esse vizinho imitar o seu falar e comentar um pouco acerca das suas doutrinas e favoritas. Então é aquele, rapaz, o que eu gosto mesmo de discutir é dicotomia. Bateu aqui, então vamos sentar, é dos nossos. Se falar que é tricotomista, sai fora que não dá para a gente conversar. Fala que é pré-milenista, se fala que é amilenista, se fala que é pós-milenista. Eu falo, não, aqui tem que ser santista. Se ele pode, estão satisfeitos, mesmo que não haja evidência dele ser convertido.
Se ele não pode, estão sempre achando defeito e não pode falar dele amistosamente. Muito embora ele possa estar servindo a Cristo melhor do que eles mesmos. É aquilo que eu falei. Pode ser um crente lavado e purificado com o sangue de Cristo, convicto, pessoas boas que fazem bem, convicção de salvação e tudo, mas esse não pode. Tenham muito cuidado com tal atitude. Ela é a essência da hipocrisia. Que o nosso princípio seja o seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17, para conhecimento de todos. Então está aí, Romanos 14, 17. Em seguida, aprendemos... Não, agora eu vou voltar para cá, só isso. O perigo que para alguém que acrescenta qualquer coisa na palavra de Deus, que valoriza mais aquilo que adicionou que aquilo que está escrito. Então, a tradição, aquilo que se coloca mais na palavra de Deus, ela tem mais valor do que aquilo que está escrito. Então, porque foi colocado, porque faz parte do meu pai era assim, meu pai me criou assim, a família minha sempre pensou desse jeito, então nós não podemos, lei, os persas e medos, não pode tirar de jeito nenhum isso aí. Então, nós muitas vezes pensamos nisso, e a interpretação errada, aquilo que sempre ouvimos falar, mas nunca estudamos e continuamos pensando errado. Quer ver uma coisa, um dos textos interessantes? É Mateus capítulo 6, o versículo 33. Mateus 6, 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe que a maioria das pessoas dizem, busque o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí tem uma pregação em cima de todas as coisas, né, que é tudo, mas é tudo mesmo, é tudo. Se você buscar o reino de Deus, tudo vai ser acrescentado na sua vida. Mas a Bíblia não está falando isso. Isso é por conta de alguém que inventou isso e botou que é verdade. A Bíblia está dizendo todas essas coisas. Que coisas que estão sendo tratadas ali naquele texto? Que é o vestir, que é a questão do lírio dos campos, que é o comer, que você tem que todos os dias ser dependente de Deus, que Deus acrescenta todos os dias na sua vida o pão. Essas coisas que são escritas ali. Então tem que saber, aquilo que está escrito ali é o que eu tenho que crer. A palavra de Deus está dizendo. Se a palavra está dizendo, a palavra é suficiente, verdadeira. Agora, aquilo que eu ouvi de alguém que colocou ali e depois começa a defender com unhas e dentes que nosso Deus é grande, pode... Claro que todo mundo sabe disso. Agora, não está escrito. Entendendo? Então, não é viver essa situação de... É o que eu acho, que meu pai falava, que eu tenho no meu coração desde que era pequenininho. Jesus disse que há uma tendência inerente em todas as tradições de invalidar a palavra de Deus. Todas as tradições, ela tem uma tendência de invalidar a palavra de Deus. No versículo 6 diz, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, assim invalidaste a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Tradição é... misericórdia. Vou terminar. Os homens acham que a lei é grande demais para que se possa cumprir todas. A lei é muita lei, né? Se a gente for cumprir a lei, é muita lei. Daí o que eles fazem?
inventam uma lei a mais. E daí querem que, não eles praticamente, né, eles querem que os outros cumpram aquilo, a mais do que a lei. A lei de Deus são 613 leis. Eles botam mais umas duas lá, eles acham que é muito, 613, mas daí botam mais umas duas, que é tradição deles, daí eles forçam vocês a usar aquele, e dá prioridade àquelas que foram inventadas por ele. É o que Jesus está falando na briga com esse grupo que protesta aqui. Então, as pessoas se preocupam em não comer carne na quaresma, muitos, e não se preocupam com a vida imoral. Chega na quaresma, tu vira aquela santidade, né? Mas naquele período mesmo, a prostituição, a imoralidade, até assassinato, isso eles não levam em conta. Parece que isso, até há uma lenda, e a Flávia pode confirmar isso, que quando eu falo, Flávia confirma, que na Sexta-feira Santa tem um período lá, que é o período de Maial Juda, o Johnny já fez muito isso, de Maial Juda. Naquele período lá, se você matar alguém, não é pecado não, porque Jesus estava morto. Então, isso tinha... a turma falava isso de primeiro, quando eu lembro disso, certamente. Falava essas coisas. Agora, não sei se existe ainda, porque o povo agora é outro povo, né? Tem celular, tem internet, tem tudo aí. Falando quem é católico, bebe isso ainda. Ainda? Deus abençoe. Não matou, mas na sexta-feira... Mas tem muita coisa que não precisa matar para matar, né? Deus para matar na sexta, porque na sexta pode. Na sexta pode. Vê o absurdo da hipocrisia, né? Na sexta pode. O denominacionalismo, olha que palavra, quase arrebenta a língua. Denominacionalismo, para muitos hoje, é mais importante que o arrependimento e a fé. Mais importante a denominação do que o arrependimento, do que a fé. É por isso, irmão, que a gente tem dado graças a Deus o que nós fazemos aqui, de abrir a Bíblia. Abrir a Bíblia e falar assim, ó, a fé vem pelo ouvir. A graça de Deus é que traz tudo isso para a nossa vida. Não é mérito de homem algum. Isso é valioso. Um dia nós vamos olhar para trás e vamos falar, puxa vida, nós damos graças a Deus naquela igreja. Graças a Deus ao que aprendemos. Por quê? Porque olha o que denominação. Você já conversou, não é que eu sou cheio de conversar com esse povo, não sou, mas eu vejo falar muito, eu ouço, eu sou bom de ouvido. Você conversar com... Aliás, o Tiago citou isso aqui na última coisa. Você conversar com o Adventista, conversar com o Cristão do Brasil, com o Testemunho de Jeová, você já vai entender que o Cristão do Brasil, que é o mais que eu tive contato, se não for batizado lá na igreja dele, se não frequentar a igreja, não tem salvação. Não tem salvação. Então, a salvação é toda errada, a nossa salvação, né? E a Adventista também, se não aceitar Ellen White, o Tiago falou isso aqui domingo passado ainda, e Testemunho de Jeová não acredita em Cristo, não tem jeito. Então, é denominacional. Para muitos hoje é mais importante que o arrependimento e a fé, a santidade. Nós queremos o quê? O que a gente fala aqui nessa igreja? Arrependimento, fé, santidade, confissão de pecado, isso é todo culto, nós falamos sobre isso aí, e buscar uma vida santa, santidade diante de Deus. E para esse grupo de pessoas, que importa é aquilo que é a tradição deles. E terceiro ponto, adoração que parte do coração.
Adoração que parte do coração. Deus não deseja adoração superficial. Isaías 29, 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Que diz... Eita... Visto que esse povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honram, mas seu coração estão longe de mim. Olha, coração longe de Deus. Falando de Deus o dia todo, um coração longe de Deus. O coração deve ser o ponto principal em todas as relações entre Deus e a alma. Coração. Se você nunca pensou nisso, o coração deve ser um ponto principal em todas as relações entre Deus e a alma. Qual é a primeira coisa que precisamos para sermos crentes? Um coração novo coração, coração regenerado. Qual o sacrifício que Deus pede para trazermos a Ele? Coração quebrantado e contrito, não é isso? E Deus pede isso. O que é a verdadeira circuncisão? A verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Qual é a obediência genuína? É a obediência vindo do coração. E a fé salvadora? Como que nós tratamos a fé salvadora, a fé genuína? É crer de todo coração. A Bíblia diz isso. Aliás, tudo aqui a Bíblia está dizendo, né? E o que a sabedoria pede? A sabedoria pede. Provérbios 23, 26. Olha, leia todo mundo aí, que nós estamos terminando. Dá o quê? O que pede? O teu coração. E eu quero ler a conclusão que o livro traz do estudo, que diz assim: ao concluirmos o estudo desta página, façamos uma autoaveriguação honesta do estado de nosso próprio coração. Deixemos perfeitamente estabelecido em nossa mente que toda e qualquer adoração formal a Deus, sejam em público ou em particular, será totalmente inútil se o coração estiver longe de Deus. Preste atenção nisso. Adoração com o coração longe de Deus é inútil. Os joelhos dobrados, a cabeça baixada, os amém em voz alta, o capítulo lido diariamente, a frequência regular na ceia do Senhor, tudo é em vão e sem proveito se nosso afeto estiver preso ao pecado, aos prazeres, ao dinheiro, ao mundo. A pergunta do nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser respondida de maneira satisfatória, antes que possamos ser salvos. Ele indaga a cada um de nós: tu me amas de todo o coração? Que Deus nos abençoe. Desculpe o atraso, mas já foi.